Boa noite a todos. Com as bênçãos de Deus, damos início à quarta sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito ao senhor vereador Francisco fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Solicito ao senhor vereador Jean da Academia a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Solicito ao vereador Delcinho a ler o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Dr. Prete. Presente. Paulo Bola. Presente. Chico Capoeira, presente. Gedelite. Rivera. Professora Meire. Adilson Balduino. Presente. DJ Delcinho. Professor Gidiel. Coloco em discussão a ata da terceira sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada dia 15 de fevereiro de 2021. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da terceira sessão ordinária da 8ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 3/2021, que dispõe sobre o manejo, a poda e a poda de vegetação de porte arbóreo e arbustivo existente ou que venha a existir no município e dá outras providências. Anuncio o recebimento e a retirada do projeto número 4/2021, que dispõe sobre a alteração na Lei 3/93, no que diz respeito ao quadro de empregos permanentes da Prefeitura Municipal de Alumínio e dá outras providências. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei 4/2021, dígito L, que dispõe sobre a criação do programa de empresas amigas da escola no município de Alumínio. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento 111/2021. Ilustríssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro à mesa, pelo plenário, que seja respeitado 1 minuto de silêncio, assinação em ato de voto de pesar pelo falecimento do senhor Edivaldo Cardoso dos Santos, ocorrido no dia 6 de fevereiro de 2021. Requeiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessão, Orlando Velado Silva, 17 de fevereiro de 2021. Senhor Paulo Bola. Requerimento 123/2021.
Senhor presidente, senhores vereadores, queiram à mesa, o plenário seja registrado o minuto de silêncio, consignação, data de voto de pesar de falecimento de José Ribeiro da Silva, ocorrido dia 19 de fevereiro. Ainda que dado conhecimento, nossas condolências. 7. Requerimento 124 e 21. A mesa, ouvindo o plenário, seja respeitado o minuto desse que se ato de voto de pesar. Eu, Francisco Pereira de Lima Júnior, ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2021. Quero ainda que seja dado conhecimento à família da nossa condolência. Vereador Paulo Bola. Requerimento 120. A mesa do plenário seja respeitado o minuto de silêncio em ato de voto de pesar pelo falecimento do senhor João Antônio Alves, ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2021. Quero ainda que seja dado conhecimento e transmitido nossas condolências. Vereador Paulo Bola. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de registrar também, para um minuto de silêncio, o falecimento do senhor Rogério Martins. A pedido da senhora vereadora, será observado. Passamos a respeitar um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Edivaldo Cardoso dos Santos, senhor Diogo André Ribeiro da Silva, senhor Francisco Pereira de Lima Júnior, do senhor João Antônio Alves e do senhor Rogério Martins. Solicito ao senhor secretário que continue a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 105 e 21. Caríssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que procurado por moradores da rua Geraldo Sartre, do bairro Brictudo, falando sobre a dificuldade que eles enfrentam pela falta de pavimentação da rua, em dias de seca muito pó, em dias de chuva muito barro, ocasionando vários problemas de tráfego, tanto para veículo quanto para pedestre, considerando a utilização de banquetes, placas de concreto, dando a ser opções de pavimentação em várias cidades do nosso país, são uma alternativa barata, da metade do preço alto e ecologicamente correta, além da instalação ser mais fácil e rápida. Queira a mesa, ouvido plenário, que seja obrigado ao senhor principal, dando o seguinte pedido de informações. 1. É possível a pavimentação com boquetes, placas na rua Geraldo Sartre, levando em consideração que a rua é de somente 700 metros, inclui aproximadamente 13 famílias? 2. Sim. Quando poderia ser iniciado esse projeto? 3. Se não, por quê? Vereador Jean Delite. Requerimento 106, 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando as reclamações dos munícipes residentes no bairro Vale Grande em relação à falta de manutenção na estrada, considerando que as chuvas atingiram nossa cidade e deixaram as estradas do referido bairro está degradante, prejudicando o trânsito de veículos automotores e pedestres, quero ao mesmo ouvir no plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. É possível realizar a manutenção da estrada citada? 2. Positivo, quando? 3. Negativo, por quê? Vereador Chico Capoeira. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando as atual condições da infraestrutura do município de alumínio, necessita de maior acompanhamento para investimentos, plano estratégico,
considerando a função do vereador que é fiscalizar, dentre outras, a infraestrutura, bem como toda a sua cadeia de serviços e, acima de tudo, a qualidade desse serviço fornecido à população, queiro a mesa ouvido plenário que seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. Primeiro, há estudo para que a cidade seja inscrita no Programa de Desenvolvimento Urbano Pró-Cidades? Se sim, qual o prazo deste cadastramento? Se não, qual o motivo? Justificativa. O Programa de Desenvolvimento Urbano Pró-Cidades contempla financiamento para ações de infraestrutura, asfalto, canalização de córregos, urbanização, etc. Financiamento em até 20 anos através da Caixa Econômica Federal. Vereador Gedelcinho. Requerimento 108/2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a atividade física é de grande importância para o desenvolvimento integral do ser humano, auxiliando a elevação da qualidade de vida e do bem-estar físico das pessoas, considerando através do requerimento 78/2017, o novo vereador Carlos Natal solicitou informações sobre a possibilidade do Executivo Municipal providenciar a implantação de um programa de caminhada orientada em nossa cidade, aberto à população em geral, com orientação e acompanhamento de profissionais qualificados em locais e horários pré-determinados. Considerando que o senhor prefeito municipal, através do ofício 235 de 2017, respondeu que constava na programação um projeto sobre caminhada orientada em parceria com o Departamento Municipal de Saúde, visto para o segundo semestre de 2017. Considerando que há no município as pistas de caminhada, bem como outros locais que os munícipes usam para a prática da caminhada, considerando que estamos em meio à pandemia, sendo a caminhada uma maneira de garantir boa condição de saúde, é que requeiro a mesa ouvir no plenário seja oficiado o senhor prefeito solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O Executivo Municipal conseguiu implantar um programa de caminhada orientada em cidade conforme a resposta que consta no 1035. 7. 1.1. Se sim, quando iniciou, houve adesão da parte dos munícipes? 1.2. Quais tipos de divulgações foram realizadas por parte do Executivo Municipal? 1.3. Ainda está ocorrendo quais os dias, horários e locais? Se não, por quê? Dois, caso não tenha implantado, a possibilidade em caráter de urgência do Executivo Municipal providenciar a implantação de um programa de caminhada orientada em nossa cidade, aberta à população em geral, orientação e acompanhamento de profissionais qualificados, utilizando as pistas de caminhada do município e, se necessário, outros locais apropriados, dias e horários pré-determinados e as devidas divulgações. 2.1. Se positivo, quando poderá iniciar? Se negativo, esclarecer os motivos. Vereador Adilson Balduino. Requerimento 109 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, há uma solicitação de moradores que moram na estrada da Querência, a 300 metros do início da estrada, existem 3 postes que estão faltando colocar áreas e as lâmpadas. Considerando que essa iluminação faz necessário para facilitar o deslocamento dos munícipes que moram naquela localidade. Queiro a mesa, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, citando o seguinte pedido de informações. 1. O Poder Executivo poderia cobrar a Serim para executar essa manutenção? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Vereador Paulinho Bola. Requerimento 110, 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Há uma solicitação dos moradores que moram na rua Dias Raimundo, número 39 e número 91, no bairro Itararé, estão com lâmpadas queimadas, necessitando a trocar em caráter de urgência. Considerando que
Essa eliminação se faz necessária para facilitar o deslocamento e a segurança dos munícipes que moram naquela localidade. Ele, ao mesmo ouvido plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O Poder Executivo poderia cobrar CPFL para executar essa manutenção? 2. Sim. Quando? 3. Não. Por quê? Vereador Paulinho Bola. Requerimento 112 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que as margens da estrada municipal Jaziel Ferreira do Prado constituem a via importante de acesso aos bairros do Itararé, Alto do Itararé, Areia Branca, Carafá e outros, tratando-se de uma única via de interligação desses bairros, a região, o município como um todo. Considerando que tal via está necessitando urgentemente efetuar a roçada, pois não possui calçadas, pavimentações, assim obriga os pedestres a caminhar pela via, expondo, consequentemente, a sérios riscos. E requeiro a mesa ouvido plenário que seja oficiado ao senhor municipal para que providencie urgentemente a roçada ao local, todavia, caráter de urgência, informe quando a da implantação de calçamento, esclarecendo-nos o prazo, tais como as providências serem tomadas, prestando assim justificativas em caso de negativa. Vereador Chico Capoeira. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando as condições que se encontram as ruas do bairro Areia Branca 2, após as chuvas ocorridas nesse início de ano, requeiro à mesa o plenário seja oficiado do senhor municipal para que preste seguintes informações. 1. É possível realizar o patrulhamento e o cascalhamento das ruas do bairro em questão? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Vereador Chico Capoeira. Requerimento 114 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando pela Prefeitura Municipal de assessoria jurídica sem licitação com a empresa Castellucci Figueiredo e Advogados Associados, considerando que, segundo informação, a empresa Castellucci elaborava planilhas em que referida empresa prometia descontos no recolhimento de contribuições de INSS pagos pela Prefeitura. Diante da suposta economia, o escritório recebia porcentagem de valores que cada prefeitura compensava e deixava de recolher. Considerando que a empresa Castellucci está sendo investigada pelo Ministério Público e o município teve que parcelar uma dívida de milhões junto à Receita Federal, causando enormes prejuízos ao erário público, é que requeiro à mesa que o plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Como foi realizada a contratação da empresa Castellucci no município de Alumínio? Enviar cópia do processo administrativo, pareceres justificando a contratação e despesas da contratação. 2. Quem era o funcionário responsável pela gestão do contrato com a empresa Castellucci? 3. Qual o valor total pago pela Prefeitura Municipal de Alumínio à empresa Castellucci? Enviar cópias das notas fiscais e planilhas. 4. O que consiste a prestação de serviço da empresa Castellucci? Informar com ações judicial ou apenas apresentavam planilhas. 5. Qual o valor total da dívida do município junto ao INSS? Como foi realizado o parcelamento? 6. O município promoveu ação judicial contra a empresa para ser ressarcido pelos prejuízos? E sim, enviar cópia, se não, por quê? 7. O município abriu procedimento administrativo para apurar responsabilidade pela contratação da empresa Castellucci? E sim, enviar cópia, se não, por quê? Município 8. O município informa o Ministério Público sobre as irregularidades? Se sim, enviar cópia, se não, por quê? Vereador professor Gidiel. Requerimento 115, 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que são muitas as solicitações dos munícipes, não somente pelas redes sociais, como em vista ao gabinete, a necessidade de construir um parque ao ar livre com brinquedo para crianças na Praça João Pereira de Castro Figueroa,
considerando que seria um atrativo, principalmente nos finais de semana, para os pais levarem seus filhos e interagirem com as demais crianças. Quero a mesa plenária, seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Existe a possibilidade de construir esse parque na Praça João de Castro Figueroa? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Vereador Paulo Bola. Requerimento 116 de 2021. Solicita realizar o corte do mato na estrada Rosário Freitas do Carmo. O vereador que está subscreve requer que a tramitação regimental seja encaminhada ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências. Realizar o corte do mato da estrada Rosário Freitas do Carmo. Justificativa. A vegetação que margeia a referida estrada está extremamente alta, chegando até mesmo a invadi-las, dificultando o seu tráfego, bem como visualização e sinalização de trânsito. Vereador Chico Capoeira. Requerimento 117 de 2021. Ministro, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as inúmeras reclamações dos munícipes que utilizam o transporte público municipal com relação às incertezas dos horários e itinerários dos ônibus que os atendem, considerando tal incerteza gera extremo prejuízo à população que está atrasando para ir ao trabalho e outros afazeres. Considerando os munícipes, quando indagam a respeito do horário, itinerário dos ônibus, não são atendidos pelo Executivo Municipal. Considerando que ainda não hajam horários e itinerários previstos com clareza para serem exercidos, requeiro à mesa ouvir no plenário que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Por que tais horários e itinerários não estão sendo cumpridos? 2. Os horários e itinerários já foram definidos. 3. Sim, favor enviar cópia de todos os horários e itinerários, incluindo ruas em que os ônibus irão circular todos os dias da semana, inclusive sábado, domingo e feriado. 4. Caso negativo, favor explicar o motivo quando ocorrerá a definição. Vereador Chico Capoeira. Requerimento 118 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, nobre vereador. Desculpa aí, não é esse ainda. Prossiga com a leitura. Requerimento 118, 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando o relevante interesse social no sentido de garantir e melhorar as condições de moradia e dignidade das pessoas mais necessitadas do nosso município, considerando que verificamos em várias cidades a existência de banco municipal de materiais de construção, considerando que o objetivo é viabilizar o aproveitamento de materiais oriundos de obras de construção que possam ser reutilizados, considerando que os materiais servirão para atender obras de construção civil, reformas ou reconstruções de moradias dos municípios de baixa renda. Considerando que temos que tratar de matéria de iniciativa do Executivo aqui, requeiro à mesa ouvir plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. A possibilidade do senhor prefeito municipal encaminhar essa Casa de Leis, projeto de lei dispondo sobre a criação do Banco Municipal de Materiais de Construção em Alumínio? 1.1. Se positivo, quando poderá encaminhar? 1.2. Se negativo, esclarecer os motivos. Observação. Vendo, por exemplo, projeto de lei 033 de 2020, município de Santiago. Vereador Adilson Balduino. Requerimento 119 de 2021. Pela ordem, senhor presidente. Nobre vereador.
Peço para arquivar esse requerimento, pois tendo em vista temos uma reunião com o presidente da Sabesp. Requerimento arquivado a pedido do autor. Requerimento 122, 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a atual condição na área da saúde, necessitamos de informações precisas. Considerando a função do vereador que é fiscalizar, dentre outras, a Secretaria de Saúde e suas atividades. Diante disso, temos o ato da presidência de 2019 à mesa, ouvindo o plenário, seja enviado ao Executivo e ao Departamento competente para que preste as seguintes informações. 1. Alguma informação a respeito da escala de plantão para as farmácias da cidade de Alumínio? 1.1. Caso afirmativo, seja enviada a cópia deste plano, bem como de sua metodologia. 1.2. Caso negativo para este plano, favor informar o motivo. 2. Possível se aplicar essas informações no site da Prefeitura e redes sociais? 2.1. Caso afirmativo, quando é possível pôr em prática? 2.2. Em caso negativo, qual o motivo? 3. Possível estar atualizando essas informações constantemente nos canais de comunicação da Prefeitura e redes sociais? 3.1. Caso positivo, favor informar o prazo para início da ação. 3.2. Em caso negativo, favor informar o motivo. Negativa. É constante solicitações de tais informações pelos munícipes, principalmente nos finais de semana. Vereador DJ Delcinho. Peço para discutir. Pois não, senhor vereador, 5 minutos com a parte. Nós temos uma... Esse é, na verdade, apenas o primeiro ponto a ser debatido referente ao atendimento das farmácias no nosso município. Infelizmente, né, nós não temos aí nenhuma farmácia, dada a demanda baixa de pessoas que procuram, né, uma farmácia na nossa cidade depois das 10 da noite, mas das poucas que nós vemos procuram, a gente percebe essa grande dificuldade. Mas esse é um assunto que pode ser tratado no futuro. Mas esse requerimento ele trata da situação que no final de semana, nos finais de semana, é fato de que as pessoas estão sempre questionando nas redes sociais qual a farmácia que está de plantão na nossa cidade. E é necessário que nós, como já bem disse no início da nossa gestão, encurtemos a nossa distância das pessoas do nosso município por conta da comunicação que ainda não evoluiu no nosso município, né? Nós temos aí as redes sociais que não geram ônus para se criar uma comunicação eficaz e mesmo assim nós vemos que o Executivo não investiu nisso. E uma simples tabela de plantão das farmácias do nosso município nós não temos disponíveis ainda. Antes de redigir esse requerimento, nós fizemos uma pesquisa no site da Prefeitura e nós não encontramos. Se existir, né, seria interessante que tornasse mais prático. E se não existir, é necessário que nós possamos aí solicitar da Prefeitura uma ação para que pelo menos essa simples informação seja trazida a público. É isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 122. Em discussão. Alguém quer fazer uso da palavra? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Vereador Paulinho Bola. Vereador Chico Capoeira, aprova. Vereador Jean Delite. Aprovo. Vereador Rivera. Professora Meire. Aprovo. Adilson. Aprovo. Delcinho. Aprovo. Professor Gidiel.
Requerimento 122, aprovado por 8 votos. Solicito ao senhor secretário que continue com a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 126, 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Tipo de alumínio, população conta com atendimento psicológico e fonoaudiológico, através do núcleo de especialidades mantido pela Prefeitura Municipal. Para este atendimento, contamos com 2 psicólogas infantil, uma fonoaudióloga, porém a demanda é muito maior para poder atender. As consultas em consultório e telefone ainda existem. A vereadora tomou ciência que a Universidade de Sorocaba Uniso, em parceria com órgãos públicos, para de estágio, mesmo não remunerado, inclusive temos 5 alunos matriculados no curso citado no requerimento. Diante do exposto, requeiro à mesa, em termos dos atos da presidência número 01/2019, o plenário seja oficiado o senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Existe a possibilidade de firmar convênio de estágio com a Universidade de Sorocaba, ISO, para as áreas de fonoaudiologia e psicologia. 2. Caso negativo, justificar o motivo. Vereadora professora Meire. Peço para discutir o requerimento. Cinco minutos com a parte. Boa noite a todos. Esse requerimento, eu peço ao prefeito, eu sei que o prefeito assiste às sessões, e eu peço ao prefeito que pense, né, nessa solicitação com muito carinho. Por quê? A gente sabe que algumas instituições, e não é só a Uniso, outras também, essas instituições, elas firmam parceria, e como a demanda deles de estágio é muito grande, muitas vezes essas parcerias são firmadas com prefeituras municipais, né? E eu pedi especificamente de fonoaudiologia e de psicologia, porque eu sei que tem disponível na Uniso para que seja feita uma parceria com a cidade, né? Nos tem interesse em remuneração, é para cumprir mesmo as horas de estágio que esses profissionais precisam cumprir. E a gente sabe que tem profissionais, né, alunos que estão cursando, né, fazendo esses cursos aqui no município. Então, pode até encurtar essa distância de locomoção desses alunos, né, que tem que ir para outros locais, enfim, né, e traz essa benfeitoria para o município. Porque tem atendimentos, é óbvio que o profissional vai fazer atendimento também, mas tem atendimentos que quando o aluno chega no ano que ele pode fazer estágio, tem atendimentos que ele pode fazer sozinho. Isso é muito importante, porque vai deixando os casos que são mais graves e que demanda do acompanhamento de uma profissional formada, né? Falo uma profissional formada no feminino, porque as profissionais dessas áreas do município são mulheres, e acaba tirando essa sobrecarga dessas profissionais. Então, prefeito, pense, não vai gerar, né, uma despesa, né, para o município, e ainda pode nos ajudar muito a desafogar essa fila de atendimento que tem no núcleo de especialidades aqui do município. São essas as minhas considerações. Obrigado. Continua a discussão com o requerimento número 126. Em discussão, não havendo a manifestação, coloco em votação nominal. Vereador Paulinho Bola. Chico Capoeira, aprova. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Professora Meire. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gidiel. Requerimento 126, aprovado por 8 votos. Solicito ao senhor secretário que dê continuidade aos requerimentos. A leitura. Requerimento 127, 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a iluminação pública
é atribuição do município e que a taxa de iluminação pública arrecadada pela Companhia Distribuidora de Energia, recursos provenientes dessa arrecadação repassados ao município para investimentos na iluminação de vias e seguradores públicos, considerando que são inúmeras as reclamações de munícipes em relação à falta de reposição de lâmpadas nas ruas, fatos que demandam por parte do Legislativo a fiscalização da aplicação de tais recursos. Diante do exposto é que requeiro à mesa termos o ato da presidência no 2019, ouvido o plenário sejam oficiados pelo prefeito municipal, citando o seguinte pedido de informação. 1. Qual o valor mensal arrecadado com a taxa de iluminação pública referente aos anos de 2019, 2020 e 2021? Informar se esses valores são depositados em conta vinculada da Prefeitura. 2. Qual foi a destinação referida da verba prestação de contas proveniente à taxa de iluminação? Enviar cópias das notas fiscais de pagamento do serviço. 3. Sabido que a Prefeitura está em contrato com a empresa que troca lâmpadas. Caso esteja realizando serviço diretamente, informar quais as ruas, bairros foram realizados serviços de troca de lâmpada. 4. Munícipes que pagam taxa de iluminação estão com as lâmpadas de ruas queimadas, pode solicitar a devolução dos valores pagos, tendo em vista que não há empresa. Vereadora professora Meire. Peço para discutir o requerimento. Requerimento em discussão. 5 minutos com a parte. Bom, assim, o vereador ele vai observando algumas coisas, acho que todos aqui são muito procurados com relação à iluminação das vias públicas, né? A gente sempre é solicitado para pedir uma troca de lâmpada. Nós tínhamos até pouco tempo a empresa Remo, que fazia esse trabalho muito bem feito pelo 0800, com agilidade, com rapidez, mas a empresa, que eu fiquei sabendo por motivos de logística, resolveu romper o contrato com a... Romper não quis renovar o contrato de prestação de serviço aqui no município, que para eles não ia compensar. Pois bem, nós estamos sem contrato de troca de lâmpadas, né? Porque o fornecimento da energia é por parte da CPFL, mas a iluminação pública é responsabilidade do município. Então, aí começa a te levantar alguns questionamentos. Tem rua na Granja Modelo, por exemplo, que a rua inteira está com as lâmpadas apagadas. Isso é perigoso, isso causa danos, né, de todos os tipos possíveis. E aí, o que acontece? Você começa a pensar e começa a comparar. Eu não sou especialista em tributação, não sei como funciona, por isso muitos questionamentos aqui. E eu queria saber, porque assim, se eu deixo, né, se na minha casa, por algum motivo, o corte do fornecimento lá do meu telefone fixo, se ele deixa de funcionar por uma semana, quando eu recebo a conta de telefone, esses dias estão ali descontados. Isso ninguém precisa solicitar, né? E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, se faz tanto tempo, pelo menos eu me lembro, desde o início de janeiro, está solicitando... Não, no início de janeiro, acho que até a segunda quinzena de janeiro estava sendo feita. A partir daí, se parou, né, um contrato emergencial. Como que a população pode receber de volta, né, esse dinheiro que se paga de taxa de iluminação pública? Isso é possível? Não é possível? Então, é isso que eu quero saber no requerimento, né? A pergunta é essa, né? A última pergunta aí, eles pagam, né, e estão com as lâmpadas de suas ruas queimadas. Eles podem solicitar a devolução desses valores? E a pergunta não é cínica, a pergunta é verdadeira, porque eu não sei se pode, mas deveria receber de volta. Porque é um serviço que eles não estão recebendo, mas a prefeitura está recebendo esse valor, porque continua pagando, né? Então, acho muito importante, estou ansiosa aí para saber qual é a resposta, mas eu acho que passou da hora da gente começar a requerer, porque às vezes pensam, né, é pouco o valor, mas se juntar do município, de todas as ruas que estão com lâmpada queimada, o dinheiro é um valor, um montante bem razoável. Tá? São essas minhas considerações. Continua em discussão o requerimento 127. A importância desse requerimento
tem uma questão que é a segurança pública. Nós precisamos ter as ruas iluminadas para, além de passar uma segurança ao cidadão, termos também uma sensação de segurança. Mas se o município fez o contrato emergencial, não saiu a licitação ainda, faça um novo contrato emergencial e realmente atenda à necessidade do cidadão em ter uma rua com iluminação pública. Essa é a nossa sugestão, para que o prefeito possa estudar a possibilidade, tendo em vista que o processo de licitação não se concluiu e que pode ter recursos de atrasar e ser moroso esse processo, que ele pense em fazer um contrato de emergência novamente, para que garanta a troca dessas lâmpadas e garanta a segurança ao cidadão, além da resposta do requerimento, dos questionamentos que a nobre vereadora fez. Continua em discussão. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Além desse ponto delicado das lâmpadas que estão queimadas no município, vale considerar também que a lâmpada ela tem uma vida útil. Num poste ou na sua residência, você note que ela vai, com o passar do tempo, ficando fraca. E se você perceber, a nossa cidade ela está ficando no escuro. Note-se a instalação das novas luminárias que foram feitas na passarela da Vila Pedágio. Você verifica que a passarela está bem iluminada e quando você olha para os bairros, eles estão numa coloração laranja escura, dando realmente a impressão de que existe não só a necessidade de se fazer a substituição das lâmpadas queimadas, mas também substituir as lâmpadas que já estão há anos, graças a Deus, funcionando, né? Demonstra que a qualidade do material que foi aplicado anteriormente é muito bom. Então, é como bem citou o nobre vereador Gediel, é uma questão de segurança pública. Nós estamos ficando no escuro, muitos bairros já estão no escuro, né, por conta das lâmpadas queimadas, e as pessoas fazendo uso das redes sociais que evoluíram muito, estão desesperadas, né? Porque parece até piada, às vezes um munícipe envia a foto de determinada rua e é simplesmente uma imagem preta, né? Porque está no breu, né? Como diria. Então é realmente um assunto bastante preocupante, considerando também o fato de que nós temos ali no terrão, nós já comentamos esse assunto, no terrão em frente ali onde é realizada a feira, na rua Ioneu Sato, a passarela, né? Que está se tornando uma cracolândia, uma concentração muito grande de usuários de drogas ali, e aquele ambiente já não dispõe de iluminação. Aí, com uma iluminação precária, as coisas se tornam cada vez mais ruins no nosso município, e realmente nós precisamos tomar uma ação, nos aproximarmos do poder público para que ele possa realmente fazer algo que resolva esse problema. Essas foram as minhas considerações, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo manifestação, coloco em votação nominal. Vereador Paulinho Bola. Aprovo. Capoeira, aprova. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Doutora Meire. Aprovo. Gilson Balduino. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel. Aprovo. Requerimento aprovado por 8 votos a 0, de número 127. Solicito ao senhor secretário que dê continuidade à leitura dos demais requerimentos. Requerimento 128, 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. A vereadora tem sido muito procurada por munícipes que têm interesse em regularizar seus débitos tributários junto à Prefeitura Municipal, em especial do IPTU. Considerando a crise financeira causada pela pandemia, muitos não conseguem
montante para quitar suas dívidas. Devido à saúde financeira do município, receber esses valores atrasados pode ser uma forma de aumentar a arrecadação. Diante do exposto, é que requer a mesa, ouvido o plenário, termos o ato da presidência, número 1 de 2019, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que nos informe quanto à possibilidade de envio de projeto que permita viabilize o parcelamento do IPTU em atraso, bem como a via de juros e multas, permitindo com isto a oportunidade de quitarem suas dívidas e também haver o acréscimo de arrecadação. No eventual prazo de envio, justificativa resposta. Doutora Camille. Essa suspensão da sessão por 1 minuto, presidente. Coloca em discussão o pedido do vereador Francisco. Em discussão? Ninguém fazendo uso da palavra. Coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. Está aprovado. Fica suspensa a sessão por 1 minuto. Professora Meire, vereadora, para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Dr. Prete. Presente. Paulinho Bola. Chico Capoeira. Presente. Jean da Elite. Presente. De Vera. Professora Meire Barbosa, presente. Adilson Balduino. Presente. DJ Delcinho. Presente. Professor Gediel de Carvalho. Presente. Solicito a continuidade da leitura dos requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. A paciente Vanilda Faria realiza aos sábados hemodiálise e, por conta desse tratamento, encontra-se debilitada, necessitando de cadeira de rodas. No sábado, dia 20 de fevereiro, foi realizar procedimento no AME de Itu, sendo conduzida pela motorista Rosana no veículo GM Spin. Terminando o procedimento, no momento do retorno, o veículo apresentou defeito e a paciente Vanilda Faria procurou abrigo à sombra. Vencido tal problema mecânico, no momento de retornar, paciente e motorista tiveram uma discussão, que não nos vem ao caso, porque o que aconteceu a seguir não se justifica sob hipótese alguma. A motorista, aos gritos, ordenou que a paciente, após uma sessão de hemodiálise, desembarcasse do veículo do município, deixando-a à própria sorte, junto da filha no referido local. A paciente Vanilda Faria e sua acompanhante, horas depois, conseguiu um serviço de táxi que saiu da cidade de Alumínio para atendê-la, e desse vergonhoso episódio restou prejuízo, transtorno e humilhação, a quem, por seu quadro clínico, já sofre em busca de cuidados de saúde. Nossos pacientes merecem tratamento que respeitem sua dignidade, e um servidor público necessita ter empatia e agir de modo a minimizar o sofrimento destes. Por isso que, independente dos motivos da discussão, é inaceitável que qualquer paciente seja abandonado e obrigado a desembarcar do veículo do município responsável por seu transporte. Diante do exposto é que requer à mesa, no termo do ato da presidência número 1 de 2019, ouvido o plenário, seja oficiado o executivo para que nos informe. Quem era a motorista responsável pelo transporte da paciente Vanilda Faria no dia 20 de fevereiro, sábado? 2. Qual veículo foi utilizado neste transporte? 3. Enviar relatório de viagem. 4. A motorista indicada somente pelo prenome Rosana trata-se de motorista concursada? Enviar portaria de nomeação. 5. A motorista está desviada de função? Enviar portaria de cargo. 6. O executivo pretende apurar administrativamente os fatos apontados por este requerimento? Salas de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 22 de fevereiro de 2021. Professora Meire Barbosa, vereadora, peço para discutir o requerimento. Coloco em discussão 5 minutos com a parte. Bom, vamos lá. Antes de fazer qualquer comentário aqui, às vezes não se entende a função do vereador. A função do vereador, além da fiscalização, e isso aqui é um ato de fiscalização, ela também é uma função representativa.
O que seria essa função representativa? Nós somos 9 aqui, porque cada um dos senhores tem afinidade com a população, uma parcela dela, né, e representa essa população. Então, quando você traz um assunto desse à tona, não é porque você é contra o prefeito e não é porque você está causando picuinha, é porque é muito grave. É muito grave. Então, quando você, como vereador, é procurado com um assunto desse, né, a Vanilda Faria, ela é minha amiga de infância. É minha amiga de infância, cresceu junto comigo, teve N problemas de saúde, né? Está hoje, além da questão dos rins que não funcionam mais, ela faz hemodiálise, gente, 3 vezes por semana. Vocês conseguem, né? Acho que só quem passou por hemodiálise para saber o quão doloroso é um procedimento desse, onde o seu sangue todo do corpo passa por uma máquina e volta para o seu corpo. Ela fica 4 horas nessa máquina, terça, quinta e sábado. E depois de ficar 4 horas numa máquina, ela foi retirada do veículo da prefeitura. Retirada. Ela já estava dentro do veículo e ela foi pedido a ela que ela saísse desse veículo. Você pode fazer o favor de sair porque eu não vou mais te levar. Dentro da humildade dela, porque se é uma pessoa mais instruída, chamaria a polícia ali mesmo. Né? E não estou falando falta de instrução por maldade. Se fosse a minha mãe, teria saído também. Porque nem todo mundo tem oportunidade de se instruir. Mas não é por isso que tem que ser humilhado e tratado feito bobo. Com medo de um problema maior, ela saiu do veículo com a filha. E ficou sentada numa sombra, sem dinheiro e sem créditos para fazer uma ligação. Ela só conseguiu chamar o táxi, que foi o seu Gregório, que tem ponto fixado aqui na pracinha, que a atendeu, porque uma motorista de Ibiúna emprestou para ela o telefone celular. E disse que nunca tinha visto isso. Nunca, nesse tempo dela como motorista, ela viu um paciente ser deixado para trás, retirado do carro. Gente, o que está acontecendo com essa cidade? O que está acontecendo com as pessoas? Você não consegue, independente da ofensa, se a motorista foi ofendida, ela traz a paciente até aqui, faz um boletim de ocorrências e se defende na justiça. Ou, se não tem condição de trazer a paciente, porque houve realmente uma indisposição, ela entra em contato com a prefeitura e pede outro veículo. Mas, profissionalmente, adultos resolvem as coisas dessa maneira. Ela teria trazido para cá e depois feito o que ela achasse que é direito dela, porque não é porque é motorista que tem que aguentar tudo. Não é isso. Só que, gente, deixar uma pessoa, depois de 4 horas de hemodiálise, como ela vai e ela se sente mal, ela não levou nada para comer e também não tinha dinheiro para se alimentar. Foi uma outra pessoa que deu uma esfirra e um copo de suco para ela, enquanto ela conseguia resolver a situação. Olha, tem coisas que corta na carne da gente. E não é porque eu conheço a Vanilda. Não é por isso. É porque isso não se faz. A Vanilda procurou o vice-prefeito, pediu uma reunião com o prefeito Bimbão, está aguardando essa resposta. Prefeito, eu sugeri a Vanilda que quando ela for para essa reunião, se ela conseguir agenda, e se ela não conseguir agenda, que o senhor disponibilize um horário para falar com ela e eu acompanho a munícipe até a prefeitura. Porque, além de tudo, ela está com medo do que ela pode sofrer se ela for nessa conversa. Fora a hemodiálise, por que ela está de cadeira de rodas? Porque ela está com uma doença óssea que ela nem sabe qual é, ela vai fazer exame agora em Campinas, essa semana, quarta-feira, para poder descobrir por que ela tem tantas dores. Então, gente, eu acho que, às vezes, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Como que uma pessoa que faz hemodiálise há tantos anos pode ter um humor, né? Pode ter, às vezes, a paciência encurta quando a gente está doente. Então, gente, precisa tomar um pouco de cuidado. Prefeito, nós estamos esperando essa resposta. Eu aguardo o senhor entrar em contato comigo para fazer esse agendamento, para que eu leve a Vanilda até aí para conversar com o senhor. Ela quer explicar para o senhor o que aconteceu e é um direito dela. Não interessa um lado só da história.
toda a história tem dois lados e ela precisa ser ouvida. São essas minhas considerações. Obrigada. Continue em discussão. Peço ao vereador Paulinho Bola que assuma a presidência, porque vou me manifestar com a parte. Presidente, só um minutinho, só vou pedir para o Chico assumir o lugar dele, que ele gentilmente cedeu para mim, que eu quis ler esse requerimento. Chico, obrigada. Só para ele assumir. Obrigada. Solicito ao nobre vereador a parte. Cinco minutos com a parte. Nobre vereadora, eu só tenho que apoiá-la integralmente, porque isso é inadmissível. Agradeço. Inadmissível que um funcionário público que está para servir à saúde, uma pessoa debilitada, tome uma atitude dessa. Se necessário for, estarei junto com a senhora para apoiar esse munícipe. Não precisa sequer, no meu entender, que essa pessoa venha se manifestar. Ela é uma doente, debilitada, e o município tem que apoiá-la. Independente, o funcionário público está lá para servi-la. E isto não podemos admitir. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 129. Peço para discutir. Prossiga, nobre vereador Delcim. É uma cadeia de situações gravíssimas que nós estamos encontrando aqui. Além de estarmos vendo desrespeito à vida de uma pessoa que já tem comorbidades, vivendo um momento de pandemia. Vale lembrar que nós estamos vivendo um momento de pandemia onde muitas pessoas estão tendo suas vidas cerceadas por causa de um vírus, principalmente pessoas que têm comorbidades que fazem parte do grupo de risco, que é o caso da Vanilda. Ela está fazendo uso, além de estar fazendo a hemodiálise por 3 vezes a semana, está sofrendo uma grande dificuldade de locomoção. Então, veja ao que ponto chegamos. E existe um outro ponto que eu quero citar também, para corroborar com esse assunto, o veículo deu problema. Ela não simplesmente parou o veículo e tirou a paciente do carro. Não, o veículo teve um problema mecânico, elétrico, não sei qual é. E é exatamente um outro ponto que nós precisamos também atacar, vereadora Meire. Dá uma parte para mim rapidinho? Sim, claro. Na verdade, o veículo deu problema, eles aguardaram que consertasse. Depois que foi feito o que é chamado, não é aquela carga de bateria, que teve problema de bateria. Depois que foi feita essa carga, aí sim elas entraram dentro do carro. Então não foi quando o veículo deu problema. Foi quando, depois de sanar o problema, porque fez a vulgarmente chamada de chupeta no carro para voltar a carga da bateria, quando ela entrou, porque já está sem paciência, está com fome, está esperando, aí sim é que houve esse desentendimento, mas os maus tratos já vêm de muito tempo, segundo o relato dela. E aí ela foi colocada para fora do veículo. Então, o que ocorre diante disso, diante dessa cadeia de problemas ocorridos? É que o veículo também não estava em condições de uso. É claro que muitas vezes a gente sabe que o veículo do poder público ele é usado de uma forma extenuante, né? Mas nós sabemos também que existe a necessidade de se criar um planejamento de manutenção dos veículos, né? Eu já abordei esse assunto anteriormente sobre o fato de que, por que um veículo do poder público ele é vendido como sucata a 30 centavos o quilo, e os veículos de qualquer empresa privada são, mesmo que por pior que esteja a situação dele, eles são vendidos ainda em condições de uso. A pessoa compra ele a um preço abaixo da tabela, né, abaixo do valor de mercado, e ainda usa por um tempo um tanto extenso. Então, o que eu quero aproveitar o momento dessa situação triste é para que nós possamos também cobrar do poder público da nossa cidade, se existe algum planejamento de manutenção preventiva nesses veículos, para que nós possamos aí oferecer um serviço de melhor qualidade para o nosso munícipe. Além, claro, de também buscar aí saber qual é o tipo de preparo que eles oferecem aos motoristas e aos funcionários públicos para que eles possam atender o munícipe de forma padrão e respeitosa. São essas as minhas considerações, senhor presidente. Continue em discussão.
5 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente sabe aí que alguns servidores não estão recebendo horas, mas isso não justifica. Caso da senhora Vanilda Faria, isso não justifica em nada. Estamos falando de ser humano, de uma pessoa que muito provável está bem frágil, sem recurso nenhum. Então eu deixo aqui a minha manifestação contrária ao ato do servidor. Continua em discussão o requerimento 129. Peço para discutir, presidente. Prossiga com 5 minutos com a parte. Realmente, o fato relatado nos faz acreditar que o poder público, a prefeitura, tem que realmente apurar, chegar a um resultado e realmente, confirmando todo esse relato, que tenha uma punição exemplar para que não mais aconteça esse tipo de coisa. Sabemos que uma pessoa que vai fazer um tratamento de hemodiálise, que fica realmente 4 horas filtrando sangue, realmente ela sai extenuada, ela sai estressada, sabendo da dificuldade que já tem 3 vezes por semana ter esse tratamento extenuante. Nós, os servidores públicos, precisam entender isso. Mesmo que exista uma atitude, às vezes, descortês, de maltratamento, mas não deve agir dessa forma em hipótese nenhuma. Nós somos favoráveis que realmente o município, a prefeitura, abra um procedimento administrativo para apurar, para ouvir as partes e para que realmente estabeleça a punição exemplar, dando aí às partes o direito da ampla defesa do contraditório, mas que realmente o resultado final venha como exemplo, porque o servidor realmente ele é pago pela sociedade, ele tem que atender bem a sociedade e estar sempre com os préstimos e ter presteza no atendimento. Além do que, é o que o vereador Delcinho falou, a intenção também de ter uma frota com manutenção evita estresse para todo mundo, né? Evita cansaço do motorista, do paciente que pode ficar esperando um veículo ser consertado. Isso pode afetar o emocional. Então, essa preocupação também de uma frota mantida, não só na parte elétrica, mas também a mecânica, e tem a segurança para o motorista, para os usuários do transporte, inclusive do pessoal que faz hemodiálise. Essa é a nossa manifestação e a nossa preocupação realmente que a Alumínio sempre preste um bom serviço à sociedade através de seus funcionários. Continua em discussão. Não havendo manifestação, colocamos em discussão. Passamos então à votação nominal do requerimento 129. Vereador Paulo Bola. Chico Capoeira, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Professora Meire. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gidiel. Aprovo. Requerimento 129 aprovado por 8 votos. Solicito ao senhor secretário que dê continuidade à leitura dos demais requerimentos. Requerimento C30 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. A estrada Jaziel do Prado Ferreira, próximo à esteira da empresa CBA, recentemente ocorreu a queda de uma árvore de um poste, que causou transtorno aos moradores que moram nos bairros de acesso através da referida estrada. Após visita ao local, constatei que existia mais outros 2 postes tornos à mediança de queda, assim como galhos de árvores encostados nos fios. Outro problema que envolve a empresa CPFL, que vem preocupando os moradores do bairro Itararé, Alto do Itararé, Areia Branca, é a queda de energia constante. Segundo relatos, muitos pássaros ou galhos de árvores encostam na fiação, causando a queima de fusíveis e
compreensível que ocorra. Porém, a empresa leva muito tempo para fazer a troca, deixando os moradores do bairro acima citado sem fornecimento de energia por mais de 5 horas. Como ocorrências são constantes, é necessário que haja agilidade na manutenção da rede, a fim de sanar os problemas citados no requerimento. É que requeiro à mesa, nos termos do ato da presidência número 1 de 2019, seja oficiada a empresa CPFL para que efetue a troca dos postes citados, poda das árvores que estão sobre os fios e realize a manutenção dos fusíveis queimados com mais agilidade. Traz providências são fundamentais para a qualidade de vida dos moradores da região. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 22 de fevereiro de 2021. Professora Meire Barbosa. Requerimento 131 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Na Rua dos Cambarás, está localizada a sede da Associação de Amigos de Bairro do Jardim Olidel. Está aparentemente abandonada e sem finalidade específica. Devido a vários questionamentos de moradores da localidade sobre a utilização do espaço público, que requer a mesa nos termos dos atos da presidência número 1 de 2019, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Existe alguma intenção de utilização da sede da Associação de Amigos de Bairros do Jardim Olidel, uma vez que o espaço está abandonado, vem incomodando os moradores da localidade, pois fica muito tempo sem receber limpeza adequada. Se sim, será instalado no local. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 22 de fevereiro. Professora Meire Barbosa, vereadora. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações dos senhores vereadores. Indicação número 74, 2021. Solicita que sejam ligadas as luzes de travessa Pedro de Almeida, Vila Pedágio. Vereador Nelsinho. Indicação número 75, 2021. Solicita a troca de lâmpadas da Rua Eduardo Grilo, em frente à padaria Bela Itália. Vereador Nelsinho. Indicação número 76, 2021. Solicita a troca de lâmpadas em frente à Igreja Católica Nossa Senhora da Boa Viagem. Vereador Delcinho. Indicação número 77, de 2021. Solicita a troca de instalação de 5 bancos e mais bancos para a Praça Dário Serione, na Vila Pedágio. DJ Delcinho, vereador. Indicações número 78, 2021. Ficamos ao senhor prefeito municipal, que através do departamento competente faça a manutenção com uso de máquina na rua principal do bairro Irema, conforme solicitado pelo morador senhor Tertulino José de Santana Neto. Vereador Jean Delite. Indicação número 79, 2021. Ficamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, proceda em caráter de urgência a passar máquina e colocar cascalho na rua Estrada Bela Vista, no bairro Genebra. Vereador professor Gidiel. Indicação 80 de 2021. Ficamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, proceda em caráter de urgência a manutenção, passar máquina e colocar cascalho na rua Georgina, no bairro da Areia Branca. Professor Gidiel. Indicação número 81, 2021. Solicita pintura de marcação para permissão de parada, estacionamento na rua Paulo Dias, 122, Vila Paulo Dias. Vereador Delcinho. Indicação 82, 2021. Solicita implantar iluminação pública e cabeamento. A rua Coqueiros, bairro Sítio dos Coqueiros. Vereador Chico Capoeira. Indicação número 83, 2021. Ficamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, realize a troca de lâmpadas
da rua João Guimarães, na altura do número 140 do bairro Granja Modelo, conforme solicitado pela moradora senhora Maria Delma Fernandes de Souza. Vereador Jean Delite. Indicação 84/2021. Vamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, proceda em caráter de urgência a pavimentação asfáltica da rua Rosângela de Araújo Andrade, desde seu início, a bifurcação com a estrada municipal Ayrton Senna da Silva, no bairro Vale Grande, até o término sua extensão à divisa com o município vizinho de Mairim. Professor Gidiel Carvalho, vereador. Indicação número 85/2021. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, através do departamento competente, proceda em caráter de urgência a manutenção da estrada Servidão Aras Três Sino, desde a bifurcação com a estrada Ayrton Senna da Silva até o final do bairro Aras Três Sino. Professor Gidiel, vereador. Indicações 86/2021. Solicita realizar o corte de mato na estrada Rosário Freitas do Carmo. Indicação Chico Capoeira, vereador. Indicação número 87/2021. Solicita roçada, carpinagem na área localizada na estrada que liga Vila Brasilina até a Santa Luzia. Indicação vereador DJ Delcinho. Passamos agora ao tema livre, com a parte, tendo dado a palavra ao vereador Jean Delite. 15 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, funcionários da casa, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. E hoje vamos falar novamente da Sabesp. Semana foi complicada, mais uma vez. Várias e várias marcações nas redes sociais de águas com odor, águas escuras e nada da Sabesp resolver. A gente liga, faz o protocolo, pede que venha um departamento especializado da Sabesp para fazer essa visita. Só que isso, todas as vezes que ligamos, só fala que vai mandar técnico, o técnico vem, leva a amostra da água e nós não temos essa resposta da qualidade da água. A gente nunca tem uma melhora nessa água, né? E hoje eu tive uma visita com a deputada Letícia Aguiar, onde protocolei um ofício buscando recursos para a cidade na área da saúde e qualidade de vida. E dentre de uns assuntos, pedi a ela que nos ajudasse, levasse a Assembleia Legislativa e falasse sobre a Sabesp da cidade de Alumínio. Mostrei os vídeos, ela ficou horrorizada e não tem como ficar horrorizada com essa água que nós recebemos e pagamos por ela. Às vezes, chegamos em casa depois de uma jornada de trabalho e no chuveiro sai aquela água alaranjada, amarronzada, às vezes até preta, né? Isso é inadmissível. Então ela pediu para mim protocolar um ofício, onde eu vou ler esse ofício para ficar de conhecimento dos senhores. O assunto: solicitação de apoio à regularização de serviços da Sabesp em alumínio. Senhora deputada, conforme tivemos a oportunidade de explanar para Vossa Senhoria pessoalmente, nossa cidade vem sofrendo há muitos anos com o péssimo serviço prestado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. São 17.268 habitantes padecendo com os insistentes descumprimentos de suas obrigações, assumidas quando da pactuação do convênio entre a concessionária e o município de Alumínio. São mais de 528 documentos do Legislativo solicitando providências da Sabesp. Esses documentos podem ser consultados na íntegra no site da Câmara Municipal. A quantidade de documentos refletem o inconformismo da nossa população com a empresa e seus terceirizados ao longo dos anos de contrato. Os valores de investimentos anuais informados pela Sabesp em alumínio não condizem com o atendimento que recebemos.
Entre os principais problemas estão vazamento constante na rede de esgoto em vários bairros da cidade, inclusive perdurando por dias a céu aberto, péssima qualidade da água, cor e cheiro, péssima distribuição da água, constantes vazamentos de água em vários pontos da cidade, reservatórios sem desassoreamento e expansão inexistente, obras de reparos do pavimento danificado, muitas vezes sem a manta asfáltica ou pré-camada, não tendo a mesma qualidade de antes das intervenções. Falta de comunicação prévia da interrupção ou suspensão do serviço de fornecimento de água, bem como o local abrangido com a devida antecedência de 48 horas, e sem mencionar o tempo de duração da interrupção ou suspensão dos serviços. A falta de segurança nas redes da captação de água também é um sério problema. Na semana passada, um corpo foi encontrado em um dos principais reservatórios de água. Apesar da luta dos nossos vereadores, que estão constantemente fiscalizando e cobrando providências da companhia, a empresa sempre informa que serão realizadas as análises técnicas, mas dificilmente resolvem algum problema. Além disso, o executivo não aplica as multas devidas, desfavorecendo assim os munícipes, pois mesmo com a péssima qualidade da água e serviços de esgoto, não há nenhum desconto nas contas. Muito pelo contrário, todos os anos temos altos reajustes. Solicitamos encarecidamente apoio da excelentíssima deputada para que a nossa população tenha mais qualidade nos serviços de água, esgoto e manutenção pela empresa Sabesp, que demonstra total descaso com a saúde da nossa população. Anexei umas fotos, uns vídeos que são enfrentados pelos aluminenses, enviadas pelos munícipes somente neste ano. Agradecemos a Vossa Excelência pelos serviços prestados ao nosso Estado e contamos com a vossa ajuda para a população de Alumínio. Ela prontamente pegou o ofício e colocar amanhã na Assembleia para discutir com os outros deputados. A gente tem que continuar cobrando o Executivo para aplicar as devidas multas, pedir ao Executivo que cobre da Sabesp mais investimentos, se precisar trocar a tubulação, que exija a troca da tubulação. E a população continue ligando no 0800, assim com vários protocolos, a gente pode talvez dar uma pressão na Sabesp para que melhore. Somente isso que eu queria Parabéns pela iniciativa de levar o conhecimento dos problemas da Sabesp a um deputado da Assembleia Legislativa de São Paulo. Tem também competência para dirimir e questionar o serviço prestado pela Sabesp. Mas nós gostaríamos também de informá-lo que essa semana esteve na nossa cidade, inclusive nós tratamos desse assunto, informamos que tinha uma comissão no município criada por todos os vereadores para a gente começar formalmente, com o apoio da instituição Câmara, a gente começar a ouvir pessoas que possam agir para que a gente tenha aqui uma boa gestão e também bons investimentos para sanar os nossos problemas. E ficou acertado com a deputada também, Maria Lúcia Amara, que é importante a soma de esforços para a gente resolver o mais rápido possível, que a deputada conseguisse uma agenda com o presidente da Sabesp para levarmos ao conhecimento. Mais uma parte, vereador, só para concluir o raciocínio. Nós também pedimos, junto à deputada Maria Lúcia Amara, para que fizesse essa intermediação para marcar essa reunião. E eu acho que nos próximos dias nós vamos ter essa possibilidade de estar debatendo com o presidente da Sabesp as nossas questões. E também deixar registrado que nós já também deixamos aqui nessa casa, que foi enviado para o Ministério Público, para o presidente da Sabesp, para o governador, a questão do repúdio desta casa, da Câmara Municipal, ao serviço da Sabesp. Então, as nossas ações estão realmente coadunando para que realmente tenhamos uma pressão grande nos gestores da Sabesp para que a coisa realmente tenha uma resposta urgente nos melhores serviços que a empresa presta no nosso município. Parabéns pela iniciativa. Perfeita colocação. Como você disse, quanto mais somar, melhor.
O Isaías, o Léo, que são gerente da Sabesp de Alumínio, eu sempre que solicito, faço um protocolo, eles prontamente atendem. Os serviços deles estão sendo executados, não tenho nada a falar mal deles, porém, eu acho que eles têm que verificar o processo operacional, que deve ter alguma coisa errada, porque sempre acontece. Às vezes eles colocam uma pressão mais na bomba, dá um vazamento, faz o rompimento de um canal, de um tubo, né? Então, os serviços deles estão de parabéns. O problema está acontecendo, provavelmente, na gestão operacional. Então, a gente cobra, vamos continuar cobrando, até que recebemos em nossas residências uma água digna, né? Porque nós, vereadores, também somos munícipes, nós também recebemos essa água. Essa água também chega em nossas residências. E a gente está trabalhando, vamos lutar para que isso aconteça o quanto antes. Agradeço, senhor presidente e nobres vereadores. Prosseguindo, o vereador Francisco, com a parte. 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, boa noite a todos. Dando continuidade no requerimento da professora Meire, não é nada contra o servidor quando questionamos o bom trabalho. Tive rumores nos corredores da prefeitura que não estão recebendo horas extras, mas isso não justifica, porque seu provimento mensal a qual você foi contratado cai toda quinzena. Então, chegou ao nosso conhecimento que a prefeitura vem atrasando salários, inclusive essa casa está disposta a votar aquela porcentagem que ficou para trás, o reajuste anual que ficou para trás, 2012 e 2013, ao qual ainda não fomos notificados, e os servidores acabam ficando preocupados, e os vereadores vão dar o apoio aos servidores. Quando for necessário cobrar, nós vamos cobrar. Quando for necessário aplaudi-los, também faremos. Nós temos um monstro na nossa frente, e é a questão dos médicos do pronto-socorro. Essa questão, eles estão levando a nossa população na brincadeira, no momento em que começam a fazer o revezamento, um atende, o outro dorme. E como é que faz? E a população paga o preço. Então eu deixo aqui estarei à disposição aqui da população, ao que se trata do assunto da saúde, ao que se trata de vidas e ao que se trata de cumprir com o seu dever. Servidor, nós estamos aqui para apoiá-los, porém exigimos que tratem bem a nossa comunidade, façam com carinho, cada um na sua profissão, mas faça com carinho, tá? Essas são as minhas palavras. Vereador Delcinho, 15 minutos com a parte. É o uso da palavra bastante sucinto, procurando me estender, que infelizmente a gente está passando por um momento bastante delicado, onde nós enxergamos que a nossa cidade ela está tristemente passando por um processo de regressão. A nossa cidade ela está andando para trás. E é triste ver que isso é por conta de um mau gerenciamento dela. E por quê? Eu vou fazer algumas citações aqui para vocês que são, por exemplo, nós começamos pelo transporte público. Nós temos hoje um transporte público, mas que não é bom. É ruim, é precário, não respeita os horários.
não tem veículo de qualidade. E nós ainda não sabemos quando é que a nova empresa vai começar a nova gestão, né? A iluminação pública, como foi citado aqui, ela está caótica. Nós estamos ficando no escuro, literalmente no escuro, porque as lâmpadas estão queimando e as que estão acesas não iluminam de forma correta, de forma necessária, como nós precisamos que ela esteja. Consequentemente, a segurança pública acaba sendo comprometida. Nós temos hoje uma passarela que foi deixada pela Via Oeste numa área a ermo, sem iluminação, e que está servindo hoje de aglomeração de drogados. A empresa que nos fornece água, como bem fez uso da palavra aqui o nosso amigo Jean, depois de 23 anos de contrato, não conseguiu encontrar a excelência no fornecimento de serviço para nós, fornecendo algo que é básico para as nossas vidas e principalmente nos dias de hoje, em época de pandemia, onde a higienização é o ponto preponderante para que você não sofra com a infecção do vírus. As estradas do nosso município, nós temos 86 quilômetros de estrada que não dispõe de pavimentação ainda, em pleno século XXI, numa das cidades mais ricas da região. E para piorar, dessas estradas, uma grande quantidade delas está em situação caótica. Hoje, nós temos estradas nas chamadas áreas de expansão urbana, as antigas áreas rurais, que você não consegue entrar com um veículo. Porque a chuva veio, abriram-se as crateras, e essas estradas ainda hoje, em pleno século XXI, as pessoas não conseguem transitar. Seja em época de calor, por conta do pó excessivo, ou seja em época de chuva, por conta do barro ou dos buracos deixados pela chuva. Para piorar ainda mais a situação, existem estradas que a chuva vem, leva a terra, e ao levar essa terra, ela descobre a tubulação de água. Essa tubulação, ela não é colada, ela é encaixada. E ela se mantém por conta da pressão da terra. Quando essa terra sai, a tubulação se solta e aí vem o desperdício de água. Vindo o desperdício de água, essa água acaba faltando na residência de alguém. Então nós estamos vivendo esse momento triste da nossa cidade. Nós iniciamos a nossa gestão agora, os novos vereadores. Temos um grande desafio nas mãos. Nos propusemos porque eu noto que todos os meus pares, que são considerados oposição na votação de presidência de Câmara, dizemos em um único tom: queremos estar ao lado do prefeito para que a nossa cidade cresça, para que a nossa cidade evolua. Então, senhor prefeito, como disse a vereadora Meire, se o senhor estiver assistindo essa sessão, por favor, ouça o clamor da nossa comunidade, e perceba que nós estamos aqui para ajudá-lo. Como bem disse o vereador Chiquinho, senhores funcionários públicos, pelo amor de Deus, deem o mínimo de dignidade para essa população. Nós estamos aqui para votar o que for necessário diante da situação dos 10% que deverão ser pagos. Nós estamos aqui para ajudá-los. E como bem disse o vereador Chiquinho, por favor, nos ajudem. Um outro ponto também que foi citado aqui no requerimento da vereadora Meire, os veículos. Os veículos que devem ser utilizados para atender a nossa população. Eles estão em situação que não é aceitável e nós precisamos, senhor prefeito, que o senhor crie e respeite o planejamento de manutenção preventiva desses veículos. Principalmente os veículos que são utilizados para transportar os pacientes médicos. Essas pessoas já passam por uma situação difícil, por estarem tratando de suas saúdes, e de repente, no meio do caminho, o veículo acaba tendo problema. Aí, para acabar de piorar, como vocês já bem viram, não vou citar de novo. Nós temos hoje, a nossa cidade hoje dispõe de apenas 2 caminhões basculante para transportar o material para fazer a manutenção das estradas de expansão urbana. Eles estavam na semana passada os 2 quebrados. Essas estradas ficaram por vários dias sem passar pela manutenção.
A única patrol que nós dispomos na nossa cidade ainda está quebrada. Isso significa que várias estradas ainda vão passar dias sem manutenção. Então, para finalizar, as minhas últimas considerações é só para frisar, senhor prefeito, nós estamos aqui para ajudar a sua gestão, para ajudar a nossa cidade a buscar a evolução, para buscar o progresso, para que ao final de 4 anos nós não ouçamos o executivo dizer que os vereadores só atrapalharam. Me coloco à sua disposição, senhor prefeito. São essas as minhas considerações, senhor presidente. Professor Gediel, 15 minutos com a parte. Boa noite, eu gostaria de saudar todos, aos novos vereadores, aos que estão nos assistindo nas redes sociais. Alguns pontos resolvi usar a tribuna, que hoje está bonito de se ver, o debate de ideias e cobranças e sugestões. Esse é o nosso papel, realmente de ter uma fiscalização, mas também sugestão para que o executivo possa prestar uns bons serviços à sociedade. É preocupante mesmo a questão da iluminação pública. Inclusive, nós sugerimos já, através de indicação, que ele dá para aproveitar, é trocar as nossas lâmpadas, que nós temos por lâmpadas LED, que ilumina mais e dá maior segurança, mas que realmente eu vou levar essa sugestão para que o prefeito tenha a preocupação de fazer um contrato emergencial, se for o segundo que faça, tendo em vista não ter concluído o processo licitatório para a troca das lâmpadas. Mas a população não pode ficar desguarnecida nesse sentido. Tem que ter a continuidade do serviço público, não pode ter a descontinuidade. É uma necessidade da sociedade e paga pelos nossos impostos e pelos nossos consumos de energia. Então, essa preocupação tem que ser levada ao prefeito para que realmente essa troca de lâmpadas, vários bairros, eu estive lá no Trestrino, reclamação que as lâmpadas se apagam, se queimam e ninguém troca. Vai falar com o responsável, diz que tem um processo licitatório, tem que esperar 50 dias, aí, inclusive com a possibilidade de impugnação, de recurso e algo mais, e que pode alongar. Por isso, tem justificativa para contrato emergencial. Frente de trabalho. Nós estávamos debatendo, já debatemos aqui, inclusive sugerimos ao prefeito, e hoje, nas redes sociais, na imprensa, vimos que o governador Dória anunciou uma frente de trabalho, bolsa de trabalho, a base de R$ 450 para mais de 100 mil pessoas. Essa é a nossa preocupação hoje, premente. É realmente auxiliar as famílias que estamos passando um momento de pandemia, com dificuldade de emprego, e que eu recebi, até está no meu celular, de uma cidadã luminense implorando uma ajuda porque ganha R$300, tem 3 filhos para cuidar, e aí precisando de uma cesta básica de alimentação para seus filhos. Isso nós temos que lutar para que alumínio não aconteça, para que realmente o Legislativo estenda a mão a um programa de frente de trabalho municipal para reforçar essa frente de trabalho, ou bolsa de trabalho do governo do Estado, que já tem, mas é muito pouco, atende poucas famílias. Poderíamos usar essa frente de trabalho, inclusive, para uma sugestão também que teve na Prefeitura de São Paulo, que o prefeito determinou a contratação de mães desempregadas para ajudar no retorno às aulas, na orientação dos protocolos, para evitar a questão da pandemia. Alumínio também poderia ter essa frente de trabalho para dar oportunidade a essas mães desempregadas ter um auxílio, um sustento, e aí poderemos ver o perfil da nossa bolsa, ou da nossa frente de trabalho, da nossa bolsa auxílio, vendo não só a frente de trabalho do governo do Estado, mas tem vários municípios já fazendo também, adiantando nessa questão, porque nós não podemos ter no nosso município extrema pobreza. É preocupante.
E nesse momento que passamos, nós temos que ter preocupação com o básico. O básico é alimentação na mesa, trabalho e saúde. Esse é o nosso foco e queremos convencer o prefeito, se não for possível, que nós já indicamos as emendas impositivas todas, que realmente busquem em cada setor um pouquinho, em cada departamento, um pouco de dotação orçamentária, façam um remanejamento para criarmos a frente de trabalho municipal. Esse é um desejo de todos que estão passando necessidade. E é uma obrigação nossa, como autoridades e vereadores eleitos pelo povo, saber que nós temos que ter políticas públicas que amenizem o sofrimento das famílias nesse momento de crise, que às vezes não tem um dinheirinho para pagar a conta de água, que vem essa calamidade que nós temos e não vamos desistir das questões da Sabesp. É lamentável que depois de 12 anos retornemos aqui e os mesmos problemas e mais graves estão pela Sabesp. Não teve competência para ver a nossa evolução e melhorar sua qualidade de água para fornecer à nossa sociedade, e um desprezo total. Também é falta de gestão municipal, e sempre nós tínhamos um encarregado que sempre tinha justificativa, e pouco resolvia das nossas mazelas aí com relação ao serviço da Sabesp. Vereadores, Sabesp nós não vamos desistir, por isso criou uma comissão aqui, pelo apoio de todos, e todos vão trabalhar afinco para melhorarmos a nossa situação. Sabemos que o município não tem capacidade para gerir e retornar e assumir o serviço de saneamento básico, o serviço de água e esgoto, porque realmente precisa de aportes financeiros, financiamentos enormes para realmente ter. E nós também não temos know-how para ter a água e esgoto de volta. Realmente a Sabesp tem condições. É falta de interesse político e de má gestão. Precisa melhorar e rapidamente. Por isso que nossas ações estão sendo feitas de uma forma organizada para agir em várias direções e conseguirmos o nosso ideal. Então, essa preocupação da frente de trabalho, eu gostaria que todos mostrassem ao prefeito a necessidade da criação da nossa frente de trabalho municipal. E saber que podemos estabelecer critérios nessa nossa Bolsa Municipal. Que volte a estudar, que esteja estudando, que você auxilie em contrapartida, ela presta serviço 4 horas por dia, e que pode ser as mães aí que possam nos auxiliar nas escolas. Sabemos das dificuldades que teremos no retorno às aulas. Uma preocupação que nós temos e queremos que aconteça, o retorno às aulas só aconteça quando os profissionais da educação forem vacinados e todos que participam da estrutura da educação, desde merendeiras, profissionais que estão na escola e quem transporta também esses alunos. Precisamos pensar numa condição mínima, que é a vacinação dos profissionais da educação e de todos aqueles que estão nesta logística do trabalho com a educação. Esse é o nosso desejo também, que a vacinação seja assim, para os profissionais da educação, para aqueles que estão envolvidos, para que ao pensar em retornar às aulas, que todo esse meio, que toda essa comunidade escolar esteja protegida através da vacina. Então essa é a nossa mensagem de hoje, de tentar colaborar com o Executivo, e que ele entenda que cada um, e nosso cidadão, ou como os vereadores, tem sugestões e ideias, e que possa ser aceita quando for argumentar com o prefeito, entender que todos representam um segmento da sociedade e que sabe trazer o anseio da população para que ele realmente enxergue a nossa necessidade de somar com o Legislativo para ter realmente uma aceleração nos serviços que tanto nos aflige. Então, o que foi debatido nessa tribuna realmente vem para contribuir, para que o Executivo realmente tenha um start, uma alerta, e que possa ouvir de uma forma coletiva, de um interesse geral, os vereadores.
que essa é a proposta, inclusive de reunião, para que ele ouça todos de uma forma unida, buscando uma melhora dos nossos serviços. Fico à disposição para qualquer desafio na busca de melhor qualidade nos serviços do município. Passamos agora ao intervalo regimental por 15 minutos. Cito ao senhor secretário que faça a chamada nominal. Doutor Prete. Presente. Paulinho Bola. De Capoeira presente. Jean Delite. Presente. Rivera. Professora Meire. Presente. Adilson Balduino. Presente. DJ Delcinho. Professor Gidiel. Segunda discussão do projeto de lei número 2/2021, que altera e acrescenta dispositivos na Lei 67 de 93 e dá outras providências. Solicito ao senhor vereador fazer a leitura do projeto de lei complementar. Então, peço a dispensa da leitura. Coloco em votação o pedido do professor Gediel de suprimir a leitura do projeto de lei. Em segunda discussão. Em discussão? Continua em discussão o pedido para suprimir a leitura. Quem quer fazer uso da palavra? Ninguém se manifestando, que permaneça sentados. Quem quiser contrário, permaneça em pé. Está dispensada a leitura do projeto. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação, coloco em votação nominal o projeto de lei. Paulinho Bola. Aprovo. De Capoeira aprova. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Professora Meire. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gidiel. Votação aprovada com 8 votos a 0. Em segunda discussão. Discussão única do projeto de resolução número 1/2021, que dispõe sobre a alteração no regimento interno. Solicito ao senhor secretário, vereador Francisco, fazer a leitura do projeto de resolução. Projeto de resolução 1/2021. Foi sobre alterações do regime interno. A Câmara Municipal de Alumínio resolve. Artigo 1º. Artigo 114 da resolução do 397/2018, o regimento interno passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 114. Foi denunciada a ordem do dia de sessão ordinária seguinte, passar até a tribuna livre, quando será cedida a palavra aos cidadãos interessados, regularmente inscrito para fazer uso da tribuna livre por 15 minutos, com a partes. Primeiro, a sessão será feita pela diretoria legislativa desta Casa de Leis, segunda-feira, das 9 ao meio-dia, das 13 às 16. A pessoa maior de 18 anos assinará o termo de inscrição, apresentará documento de identificação, título eleitoral do município de Alumínio, declarar tema de ser abordado. Segundo, só poderá fazer uso da tribuna livre o cidadão inscrito em cada sessão ordinária, sendo defesa realizar várias inscrições no mesmo do ato. Terceiro, havendo outras inscrições, o cidadão poderá utilizar a palavra no dia desde que as inscrições sejam feitas até às 16 ou mediante autorização da presidência da urgência. Quarto, a sua inscrição cancelada, o cidadão que não estiver presente na tribuna livre. Quinto, o uso da palavra pelo cidadão ficará absolutamente restrito ao tema apontado na inscrição, sendo o presidente advertir o orador que estiver desviando do assunto e, caso permaneça descumprindo, poderá-lhe cassar a palavra. Sexto, será dado o livre retorno da tribuna livre ao cidadão
para interagir sobre o mesmo tema, desde que... Artigo 2º. O artigo 115 da Resolução número 397/2018, regime interno, passa a vigorar com a seguinte redação. 115. Após o uso da palavra cidadão no Tribunal Livre, os vereadores que desejarem, dando a palavra diretamente ao presidente, poderão comentar o assunto tratando do pronunciamento. Artigo 2º. A resolução entrará em vigor na data da sua publicação. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 4 de janeiro de 2021. Justificativa. A proposta principal é a de devolver a todos os cidadãos aluminenses o direito de exercer sua cidadania por meio da tribuna livre, dentro da instituição pública que mais representa, a Câmara Municipal. Posta atualmente a redação do regime interno, a ciência que determina o uso da tribuna livre ao munícipe, cuja representatividade legal destina-se somente para entidades ou associações regularmente inscritas no CNPJ com sede do município. Ressalta ainda a natureza da ação seja de apoio, auditoria e fiscalização lucrativos, bem como representatividade da entidade de classes sindicais, patronais e servidores públicos, entidades de ente público, empregados ou serviços que esteja sob permissão do município. De fato, com a democratização do poder legislativo, medida que oportuniza a palavra a qualquer munícipe, independentemente da representatividade com o domicílio eleitoral em alumínio. O uso da palavra por meio da tribuna livre é um dos da aproximação do parlamento com a sociedade. À distância, nosso maior objetivo é, de forma mais efetiva para a população, possa investir, propor e também buscar soluções para problemas. É mais justo participar junto com nós vereadores. Professor Didiel, vereador. Coloco em discussão o projeto de resolução 1/2021. Peço para discutir, presidente. 15 minutos com a parte. Importante o dia de hoje nós deliberarmos sobre esse projeto de resolução e por isso eu peço o apoio de todos, porque vai ser um marco nessa nova legislatura, buscarmos realmente junto à comunidade, aqueles que têm sugestões, ideias, para debatermos, né, que é a intenção maior. Nós não somos senhores da razão, nós não sabemos tudo, precisamos debater com a sociedade de uma forma ordeira, urbana, polida, e saber que é intrínseco o decoro. Né? Quando o cidadão for usar a tribuna, saber que a falta de decoro vai ser de uma forma, por todos, controlado, né? Pelo regimento interno, inclusive pelo presidente. Por isso o equilíbrio é necessário e a gente bate na questão da liberdade de expressão, que ela coexista com outros direitos. Então, a nossa preocupação realmente é transmitir para a sociedade que o Poder Legislativo realmente é a casa do povo. Não só na teoria, não só nos discursos, mas na prática. Que tenhamos a coragem e temos também a paciência, não seria a palavra ideal, mas de ouvirmos durante 15 minutos um cidadão que de repente quer tratar de algum assunto. Aí a gente começa a debater sobre a liberdade de expressão. É um direito de todo e qualquer indivíduo de manifestar sua opinião, seu pensamento, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem nenhuma censura, como assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal, que é direito da personalidade inalienável, intransmissível, irrevogável, essencial, para que concretize o princípio da dignidade humana. É uma forma de proteger a sociedade de opressões. É um elemento fundamental das sociedades democráticas, que tem na igualdade e na liberdade seus pilares.
Democracia é elemento característico de povos livres da censura e tipo de governos tiranos e ditatoriais. Então, a nossa vontade é que demonstremos para a nossa sociedade que aqui é uma casa democrática, que aqui a gente debate ideias. Aqui é a casa da diversidade de opinião. Sem medo de enfrentar nenhuma corrente ideológica, porque posteriormente ao uso da tribuna, nós também teremos direito de nos manifestarmos sobre o tema levantado. E que nós também temos que respeitar o tema escolhido no uso da tribuna. Não podemos desvirtuar e sair dele. Como o próprio usuário da tribuna livre, o cidadão que vai usar a tribuna, ele também tem que se ater ao tema. Senão vai ser alertado sobre fugir do que pretende trazer para o debate de ideias aqui nessa casa. Por isso, essa necessidade de demonstrarmos para a sociedade que é uma classe política que realmente precisa, né, da cultura popular também, do conhecimento científico, para que possamos debater e chegar a resultados mais plausíveis para ajudar ao desenvolvimento da nossa sociedade. Por isso que hoje é um dia importante, histórico na Câmara Municipal, porque aqui nós vamos selar um momento de plena democracia. Não é de relativa democracia, é plena, daquele cidadão que quer usar a tribuna livre e demonstrar a sua satisfação, a sua insatisfação, e os seus anseios e as suas gratidões também. Então, eu gostaria que essa matéria fosse votada de uma forma unânime para demonstrar isso para a nossa sociedade, essa abertura que faz parte da essência do Legislativo. Alguns políticos já usaram, que a voz do povo é a voz de Deus. E isso que nós precisamos exercer de forma plena, para que realmente possamos estreitar esse relacionamento com o cidadão, encurtar caminhos para buscarmos resultados e soluções melhores para todos. Saberemos, e a população saberá, e nós também, quando tiver abuso, teremos ferramentas também para controlar os abusos. A sociedade preza pela liberdade de expressão, mas ela também não aceita o abuso, o desrespeito, a calúnia, a difamação. Então, esses são os meus meios de tentar, e que não preciso, que Vossas Excelências sabem da importância dessa matéria, e aqui eu busco o apoio irrestrito de todos na aprovação desse projeto de resolução, que com certeza irá culminar num maior diálogo com a nossa sociedade. Seria esse, presidente, os meus argumentos para a aprovação desse projeto de resolução. Continua em discussão o projeto de resolução. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passaremos então agora à votação nominal. Paulinho Bola. Aprovo. Chico Capoeira, aprova. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Professora Meire. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. Gidiel Delcinho. Professor Gidiel. Aprovo. Discussão única do projeto de resolução 1/2021, aprovada por 8 votos. Discussão única da moção de aplauso 5/2021. Solicito ao senhor vereador Francisco a fazer a leitura da moção de aplausos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, dia 30 de novembro foi um dia memorável na vida do Mark Jones Expedito, bem conhecido pelo apelido carinhoso de Biju. Pois nessa data, mesmo participou do SBT, mais precisamente do programa do Ratinho, como dançarino. Mark Jones tem 27 anos, dos quais 12 anos mesmo
dedica a dança do estilo rebolation e também dança essa mundial conhecida. Mark Jones, mais dedicado no que faz, usa a dança como uma diversão, pois o estilo de música eletrônica tornou-se uma dança alegre. Nessa dança, ele realiza seus sonhos, inspira e ensina aqueles que, como ele, gostam de dançar. Mark Jones, um orgulho para seus pais e amigos. Filho do ilustre aluminense, senhor Enoque Martins e senhora Angelita Aparecida dos Santos. Só quem pratica essa atividade tem a verdadeira dimensão do tamanho da realização que o Mark Jones conquistou, pois com certeza se tornou uma inspiração para muitos adeptos a essa dança, que merece ser registrado na ata de trabalhos da Casa de Leis. Um dançarino que elevou o nome da cidade de Alumínio. O posto propõe moção de aplausos. Mark Jones, Ju. Sala de sessões plenária do vereador Orlando Silva, 11 de fevereiro de 2021. Vereadores Rivera, Paulinho Bola e Chico Capoeira. Coloca em discussão a moção. Não havendo manifestação, coloca em votação nominal. Paulinho Bola. Chico Capoeira, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Professora Meire. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. DJ Delcinho. Professor Gidiel. Discussão única da moção 4 de 2021, aprovada por 8 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 4/2021 dígito L, que dispõe sobre a criação do programa Empresa Amiga da Escola no município de Alumínio. Nada mais havendo a tratar, na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Boa noite a todos.